Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 21, versos de 1 a 11. João, capítulo 21, versos de 1 a 11. Você pode olhar aqui na própria projeção. Vamos ler juntos? João 21, de 1 a 11, todos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois mais de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém. Fala, Deus, mais uma vez conosco. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deixa eu tirar o som do meu celular. Sugiro que você faça o mesmo com o seu, para ele não tocar no meio do culto. Nossa memória é cheia de informações. Nossa memória é cheia de informações. Cheias de pequenos filmes que tem aqui dentro lembranças, histórias. Ninguém chega num relacionamento vazio. Nós trazemos histórias. Nós, de alguma maneira, fomos marcados pelo pai, pela mãe, por professores, por pastores, por ovelhas, ex-namorados, patrões. Nós somos uma rede de lembranças, lembranças boas, lembranças ruins, memórias que são ruins e precisam ser sepultadas, memórias que são ruins e não devem ser sepultadas, devem ser preservadas. Assim somos nós. Nossas decisões nascem da nossa memória. A falta de memória também empurra alguma das nossas decisões. Percebam no verso 3. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe: Também vamos contigo. Vocês acham, sinceramente, vocês acham que aquilo ali era uma pescaria de final de semana?
não era uma pescaria de final de semana. Eles se mudaram de cidade. Eles foram para outra cidade. Eles estavam em Jerusalém e voltam para a Galiléia. Voltam para a Galiléia para pescar. Na verdade, eles não voltaram para pescar. Eles voltaram para ser pescadores. Algo aconteceu na vida daqueles homens que eles voltaram para seu trabalho original, para a profissão anterior. Voltaram a ser pescadores. O que faltou naquelas cabeças esquecidas foi uma ordem. E a ordem era clara: doravante não sereis mais pescador de peixes, sereis pescadores de homem. Mas Jesus morreu. E eles decidem voltar para a cidade e retomar a profissão. Eles perderam essa seção da memória que está lá em Lucas 5. Eles decidiram absolutamente, porque faltou algo na memória deles. Repare nesse capítulo 21, verso 5, verso 6, que eles estão conversando com Jesus, mas não reconhecem. Ah, não, porque o corpo estava glorificado. Não, mas ele não reconhece a voz de Jesus. Verso 5, verso 6. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não lembram da tua canção. Joga a rede do outro lado. O que vocês têm aí? Não temos nada, porque nós não pescamos nada. Então joga a rede do outro lado. E eles jogaram a rede do outro lado e veio cheio de peixe. E o João fala assim: eu acho que é Jesus. A falta de memória foi tão grande que eles olhavam para Jesus, Jesus falavam, viveram um remake da primeira pesca maravilhosa. Aí Jesus falou assim para Pedro: eu acho que é Jesus. É isso, irmãos. Quando nos falta memória, nós tomamos decisões erradas. Quando as lembranças somem da nossa cabeça, a promessa que Jesus está aparecendo ali ressuscitado. Jesus tinha morrido, mas tinha ressuscitado. Mas havia uma promessa que ele voltaria. Mas a memória daqueles homens não sustentou a promessa. Às vezes, a sua memória não sustenta promessas. Às vezes, a sua memória não sustenta as promessas de Deus. Pedro vai viver ali uma memória ruim. Pedro se joga na água. E agora, por minha conta, tá? Porque isso não está no texto, mas se eu tivesse feito esse filme, eu botaria essa cena lá de maneira romântica, não para mexer na Bíblia, mas colocaria de maneira romântica o trajeto entre o barco e Jesus. Memórias ruins. Pedro, provavelmente, se arrastava naquela água com algumas memórias ruins. Que memória? Qual é a memória? A traição. A traição. Certamente, memórias ruins. Aliás, as memórias ruins existem na nossa vida e elas, às vezes, nos prendem a uma etapa da vida. As memórias ruins, elas têm essa competência de nos prender numa fase que a gente deveria passar. Memórias ruins, às vezes, nos prendem numa fase que a gente deveria passar. Eu falei há pouco, eu disse que nós temos memórias de todos os tipos: pai, mãe, professores, pastores, ovelhas, namorados,
patrões. E às vezes essas memórias são memórias muito ruins. Pedro está lá com as suas memórias, que também são memórias ruins. E para a gente entender que as memórias ruins, às vezes, nos prendem em fases, a gente imagina se a gente vivesse o sol de fevereiro o ano inteiro, acho que a gente morreria. Aquele sol de fevereiro, um sol para cada um sol para cada cabeça. O ano inteiro, acho que a gente morreria. Às vezes, fases não passam, porque a memória, a lembrança não deixa. Nós terminamos ficando presos na mesma praia, com as nossas memórias e as nossas lembranças. Nós gravamos muita coisa que a gente deveria esquecer. A gente grava muita coisa na memória que a gente deveria esquecer. Pastor, mas qual é o botão que eu aperto para esquecer? Eu também não sei. Mas a gente guarda muita coisa que a gente deveria esquecer. E às vezes, irmãos, existem memórias que a gente até poderia não esquecer, mas a gente deveria sepultar. Quando eu digo sepultar, nas águas do esquecimento, eu estou dizendo botar alguma coisa em cima daquilo que torne uma prioridade maior do que a própria memória é em si. Jesus, não sei se vocês lembram, me ajuda aqui na memória. Jesus recebe a notícia que João morreu. João era primo de Jesus. Jesus conhecia tanto João. João conhecia tanto Jesus que um pula na barriga quando vê o outro dentro da barriga. Não me pede explicação disso. Mas tanto que eles eram ligados. João morre. Jesus fica tão mexido que ele pega o barco e passa para o outro lado, não quer ver ninguém. Quando chega do outro lado, está cheio de gente doente, para ser curada, para conversar com ele, endemoniado para ser liberto. Naquela hora ele tem que sepultar a memória da morte recente do amigo e fazer o que é preciso fazer. Então, irmãos, nós precisamos sepultar algumas memórias ruins. Nós precisamos sepultar, porque elas vão prender a gente na praia, porque elas vão prender a gente naquela mesma fase. Pedro teve que sepultar as suas memórias para pular naquela água e se encontrar com o mestre que ele tinha traído. Permita ser curado. Permita que a dor vá embora. Tem gente do outro lado do barco esperando você. Permita ser curado. Permita que a dor vá embora. Porque tem gente do outro lado do barco esperando você. Precisando da tua palavra. Precisando da sua direção de vida. Mas existem memórias que, mesmo sendo ruins, não podem ser esquecidas. Não devem ser esquecidas, porque memórias ruins podem representar avisos. Uma criança prende o dedo na gaveta. Eu disse assim, não bota o dedo nessa gaveta, vai terminar se machucando. Aí ela, de novo, mexe na gaveta, não bota o dedo nessa gaveta, vai terminar se machucando. Aí ela vai, prende o dedo na gaveta e chora. Se você é um pai um pouquinho perverso, você vai assim, bem feito. Porque nós ficamos apavorados dele levar em choque, enfiando coisas na eletricidade. Ou só eu? A gente fica apavorado, mas não dá vontade que ele leve um pequeno choque, só um. Não é para morrer, não. Não é para dar problema de coração, não, mas só um choque. Para ele nunca mais enfiar o garfo ali na energia elétrica. Existem memórias ruins que são importantes que fiquem, porque essas memórias representam avisos. Essas memórias ruins podem preservar a gente de novos riscos. Essas memórias ruins
não deixam a gente esquecer o que não deve ser esquecido. Ando pela rua, há um buraco no fundo da calçada. Eu caio. Eu estou perdido, sem me localizar, mas a culpa não é minha. Leva um tempo enorme para eu achar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco no fundo da calçada, mas eu finjo não vê-lo. Eu caio nele novamente. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda assim, eu levo um bom tempo para conseguir sair. Ando pela mesma rua, há um buraco no fundo da calçada. Eu vejo que ele está ali. Assim mesmo, eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, eu sei onde estou. A culpa é minha e eu saio imediatamente. Ando pela mesma rua e há um buraco na calçada. Eu dou a volta e vou para outra rua. Entendeu? Memórias ruins podem nos ajudar. Poxa, mas afinal, é para ficar com as memórias ou para se livrar delas? Bem, olha só, existem memórias que a gente tem que se livrar. Memórias ruins. Mas existem outras que elas devem estar ali para nos ajudar. Sabe por quê? Porque a gente não cresce, a vida não é feita do que queremos. Nós queremos abraço, nós queremos beijo, nós não queremos ser feridos. Mas a vida não é feita de abraço e de beijo. Até porque a gente aprende justamente nos dias difíceis e não nos dias ensolarados. A vida não é feita do que queremos, mas é feita do que precisamos. A vida não é feita do que queremos. Jesus estava naquela praia para ajudá-los a lembrar da promessa da primeira pesca maravilhosa, das conversas do caminho. Jesus estava naquela praia para isso. Falas que Pedro jamais deveria ter esquecido. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Será que lembras? Será que lembras dos milagres? Da transfiguração que tu pôde comigo? Será que lembras? Aí Jesus diz assim: tem peixe aí? Jesus aparece e fala assim para eles: tem peixe aí? E eles dizem assim: não temos nada. Jesus não precisava de peixe, gente. Jesus, na verdade, precisava que eles lembrassem. Jesus, na verdade, precisava que eles aquecessem a própria memória. Será que te lembras do teu encontro com Deus? Será que lembras do seu poder sem fim? Tua vida mudou por um tempo de paz. Será que lembras? Conclusão. Às vezes, nos lembramos do que deveria ser esquecido e nos esquecemos do que deveria ser lembrado. Eu vou falar algumas frases. Você sabe que eu gosto de frase, não sabe? Eu gosto de frase. Eu vou falar algumas frases para você levar para o coração. Às vezes, lembramos do que deveria ser esquecido. Lembramos do que deveria ser esquecido. E nos esquecemos do que deveria ser lembrado. Não podemos pedir a Deus amnésia, nem Alzheimer, né? Nós não podemos pedir a Deus amnésia. Mas nós podemos pedir a Deus que Ele nos cure das lembranças que realmente devemos sepultar. Que às vezes a gente tem a ilusão de que Deus vai fazer com a gente uma amnésia, a gente vai esquecer. Senhor, eu quero apenas conseguir selecionar minhas lembranças. Eu quero selecionar minhas lembranças. Eu quero
sepultar o que eu preciso sepultar, mas eu quero lembrar do que eu preciso lembrar, mesmo que isso me doa, eu preciso lembrar. Jesus fez milagres nas pessoas, mas Deus fez milagres em Jesus. Deus ressuscitou Jesus. E Deus curou a ferida de Jesus. Deus curou as feridas de Jesus. No terceiro dia, é o dia da inflamação. É o dia que devia mais doer. E Jesus olha para aquele homem e fala assim: Tomé, bota o dedo aqui, ó. Bota o dedo aqui, ó. Sabe por quê? Porque já não doía mais. É isso que eu desejo para você, que as suas dores, as suas marcas, se for necessário que as cicatrizes fiquem, mas que elas simplesmente não doam mais. Aprender a viver com feridas que não doem mais. Esse é o grande recado. É a gente entender que é preciso conviver com feridas que não doem mais. Feridas que a gente lembra delas. Olha aqui, Tomé, toca aqui, toca aqui. Será que ele pediria para botar num lugar onde ele sentisse dor e muita inflamação? Não, ele estava curado. Eu desejo que as tuas feridas não doam mais. É isso que eu desejo para você. Para você, que simplesmente as suas feridas não doam mais. Siga em frente. Mas siga em frente sem dor. Siga em frente. Você está triste com alguma coisa que aconteceu recentemente? Siga em frente sem dor. Faz igual Jesus, que olha para a multidão e fala assim, engole seco a morte de João e segue em frente, siga em frente, siga em frente. As lembranças têm que falar do que Deus fez. As lembranças que nós guardamos têm que nos falar do que Deus fez na nossa vida. Tem que nos lembrar o que Deus fez na nossa vida. As lembranças têm que nos convencer que é possível permanecer de pé. As lembranças são credenciais que falam para nós: superamos. As lembranças, elas não podem ser apagadas todas. Algumas deveriam. Mas elas têm que dizer para nós: superamos. Não subestime a falta de lembranças, porque elas te aprisionam na praia. Separe em ordem de importâncias lembranças terrenas e temporais das lembranças espirituais e eternas. Quando uma lembrança estiver visitando muito a sua vida, você tem que lembrar: isso é temporal ou isso é eterno? Imagina a lembrança de Pedro, tanta coisa para lembrar. E ele lembrava do grito da multidão, e ele lembrava dos cravos, e ele lembrava do povo espalhado, ele lembrava: matar o meu mestre. Porque ele olhava para as lembranças terrenas. Ele olhava para as lembranças do tempo, do chão, e ele esqueceu das lembranças eternas. É preciso uma caixa para colocar o que a multidão grita, e a outra caixa para lembrar o que Deus disse antes
antes, que Jesus disse, antes da crucificação e durante a crucificação. Precisamos de 2 caixas, uma para lembrar o que a multidão grita e uma para lembrar o que ele disse antes da crucificação e durante a crucificação. Será que lembras? Será que lembras? Sim, eu me lembro. Sim, eu me lembro que era preciso que o Cristo padecesse, mas que ressuscitasse. Sim, eu me lembro da pesca maravilhosa. Eu lembro daquela coisa de jogar para o outro lado. Sim, eu me lembro de me devolveres para o lugar onde eu deveria estar. Sim, eu me lembro que o Senhor fez na minha vida e me tirou de um pescador comum para um pescador de homens. Sim, eu me lembro. O que eu desejo para o coral? Eu desejo que o Senhor os faça lembrar. Eu desejo que o Senhor os faça lembrar. Que o Senhor faça lembrar que quando eu não entender os contextos, eu recupere a memória das promessas. Que o Senhor me faça lembrar que eu não devo concluir precipitadamente as coisas. Que o Senhor me faça lembrar, quando eu decidir retroceder, que Ele me pare para eu não voltar para a profissão vencida, para uma etapa vencida. Que o Senhor me faça lembrar do que eu já vivi com Ele, do que eu já vivi na igreja, do que eu já vivi com Deus. Que o Senhor me faça lembrar que Ele é Senhor e Rei. Faça lembrar, que Ele me faça lembrar que Ele é o Senhor do meu Senhor. Faz-me lembrar que eu não sou pescador de peixe, Senhor. Faz-me lembrar que queres mais de mim. Sou pescador de homens. Faz-me lembrar que às vezes as coisas não serão do jeito que eu esperava, que a agenda não conseguirá ser cumprida, que o resultado não sairá do jeito que eu queria ler no papel. Às vezes vai acontecer, mas faz-me lembrar, Senhor, que Tu és o dono da igreja. Faz-me lembrar que Tu és o dono da minha família. A nossa oração é essa, que a palavra nos ajude a recuperar o que eu preciso lembrar, que a palavra me ajude a recuperar aquilo que eu preciso lembrar. Então faz-me lembrar, Senhor. Faz-me lembrar. E que esses pescadores lembrem. E que esses pescadores lembrem que Tu já preparaste os peixes. Tem comida aí? Não. A pesca acontece. Eles arrastam 150 e tantos peixes, mas quando eles chegam lá, já tem peixe na brasa. Ele está dizendo para mim e para você, já tem peixe na brasa. Eu já providenciei o que você precisava. Eu já providenciei aquilo tudo que você precisava. Eu providencio o que você precisava, porque já tem peixe na brasa. Mais do que pedir comida, Ele está pedindo de você memória. Mais do que pedir comida, Ele está pedindo para você que tu te lembres. Tem peixe na brasa. Eu não preciso andar ansioso por conta de nada nessa vida. Sabe por quê, Carlão? Que já tem peixe na brasa. Não preciso ficar aflito sobre o destino futuro da minha família. Que Jesus te manda um recado, dizer, já tem peixe na brasa. Entendeu? A gente fica preocupado com o destino dos filhos, né? Como é que vai ser, Senhor? Jesus diz para nós o quê? Já tem peixe na brasa. Leva isso para o seu coração essa noite e diga para o Senhor, sim, eu me lembro.
Te lembras? Sim, eu me lembro. Sim, eu me lembro. Palavra do Senhor.